Vamos lá, gravando. Cadê a prova de vocês? Está todo mundo me ouvindo? Sim. Então, vamos continuar. Próxima questão. Agricultura empresarial 7, agricultura familiar 1. Isso daí é uma associação que eles fizeram, né, ao 7-1 da Alemanha no Brasil. Porque os alemães desenvolveram as táticas do futebol muito além das dos brasileiros. Por isso que eles tiveram tanta vantagem quando nós jogamos contra eles na Copa do Mundo aqui no Brasil. Vocês lembram do 7-1? Uhum. Então, isso é uma associação, porque mostra que a agricultura empresarial tem muito mais vantagem do que a agricultura familiar. Por quê? Fala aí para mim. Não sei não. É uma coisa muito óbvia. A agricultura empresarial, para quem tem o dinheiro para investir, vale muito mais a pena. A agricultura empresarial, Leandro, ela se baseia numa produção voltada para exportação. Eu acabei de falar com vocês na outra questão, há 2 questões atrás. Foi até a questão que o João Pedro leu. A agricultura empresarial utiliza-se tecnologias de última geração, tecnologias que estão sendo lançadas agora, ou seja, o retorno financeiro é muito alto. Só que só tem esse retorno financeiro quem faz o investimento. E aí foi o que eu falei com o João Pedro. Eu, por exemplo, se eu quiser plantar alguma coisa, eu não posso participar desse agronegócio. Eu não posso participar desse tipo de produção, porque eu não tenho dinheiro para poder investir. Eu, por exemplo, teria que plantar como se fosse uma produção familiar, uma agricultura familiar. Eu ia produzir na minha terra, plantando com minha força familiar e só. Eu não ia poder comprar aqueles maquinários de R$ 1 milhão. Eu não poderia comprar aqueles insumos agrícolas de não sei quantos R$ 1.000. É muito caro. Então, isso é para vocês verem como que a agricultura empresarial ela é vantajosa? Ela é vantajosa, porque o retorno é muito maior. Porém, para você poder utilizá-la, você tem que fazer um investimento. Então, precisa do dinheiro. Deu para entender? Turma? Sim. E aí pensa no seguinte, Tayane. Numa palma das suas 2 mãos, coloca de um lado esse grande produtor e coloca do outro lado o pequeno produtor. Colocou? Sim. Aí pensa no seguinte, no momento de crise, quem tem dinheiro, o pequeno ou o grande produtor? O grande. O grande. E o pequeno fica em dívida. E aí, por causa dessa dívida, ele acaba vendendo as suas terras, o pequeno produtor. Quem compra? O grande produtor. É por isso que essa concentração de renda no nosso país, ela só está aumentando. Porque esses grandes produtores, nesse período de crise, eles vão e compram. Entenderam? Ah, tá. Então vamos lá, vamos para a pergunta. Essa situação descrita exemplifica uma característica do espaço agropecuário brasileiro que é, olha aí, ó, a concentração de terras, consequência da política fundiária que privilegia os grandes proprietários em detrimento dos pequenos. É verdade. Por quê? Toda a nossa carga tributária, todas essas questões que eu falei com vocês, ela só intensifica ainda mais essa dificuldade. Vocês podem parar para ver isso aí em Barra do Piraí. Se vocês forem ver, por exemplo, o pequeno agricultor, o João Pedro deve ver isso com mais facilidade lá no Lago Azul, né? Porque é um espaço mais que tem terra para plantar. Se ele vê lá eu não sei o nome do cara, mas vamos supor que o nome do cara é seu João. Vamos supor que o seu João planta lá alface e tomate. Tem isso lá, João? João Pedro? João Pedro? Tá Oi. dormindo? Tá dormindo? Não. É pra ler? Não, você não tá nem me ouvindo, né? Ou sim.
Então, existe alguém aí no Lago Azul que faz esse tipo de atividade agrícola? Ah, tem a minha avó. Ela tem Agricultura. uma. Então, agricultura familiar. Então, vamos lá, por exemplo, a sua avó, João. Existe a possibilidade da sua avó competir com um grande produtor agrícola da região? Não, nenhuma. Exatamente. Então, pessoal, é por isso que o título dessa questão é Agricultura Empresarial 7, Agricultura Familiar 1. Porque o agricultor empresarial, ele sempre vai ter muito mais vantagem. Ok? Sim. Ah, e outra coisa, além de toda essa vantagem financeira por ter essa arrecadação maior, tem uma outra questão que eu não falei com vocês, sabe qual é? Qual? Você sabia, João, não sei se sua avó sabe disso, você acredita que os grandes produtores da agricultura brasileira, eles têm incentivo fiscal do governo brasileiro? Nossa. Eles podem pegar dinheiro emprestado no Banco Rural a juros muito baixos para eles. E outra coisa, eles ainda deixam de pagar alguns impostos, tá? É muita injustiça. É por isso que eles ganham tanto dinheiro. É muita injustiça. Não, pago impostos. Oi? Mas tanto dinheiro que eles ganham para estar sendo pago impostos. Mas não é, né? Porque o governo retira. Tipo o cara da reportagem ontem que estava devendo 45 milhões em impostos. O quê? Tinha um cara lá que estava passando no Fantástico, lá que tá devendo tudo isso em impostos. Eu não vi isso, não. Era uma reportagem sobre a fazenda que estava sendo desmatada. Só que o dono. Caramba. Meu Deus. Vamos para a próxima. Professor, Oi, pode falar. você mora em Vassouras? Oi? Você mora em Vassouras ou em Volta Redonda? Em Volta Redonda. Ah, tá. Mas você deve saber de alguma coisa de Vassouras. É Sei. verdade, uma família lá que é mais temida de lá, os Avelinos? Não sei, cara. Não sei disso, não. Quer dizer, eu sei de algumas histórias, mas eu não sei se isso daí é verdade. Os caras estão morando lá na casa da minha avó. Cuidado com isso aí. E dizem que eles são matadores por causa de terra. Você que tá falando, eu não sei de nada, não. Vamos lá, vamos para a próxima. Cuidado que essa aula está sendo gravada, hein? Peraí, deixa eu ver se está gravando. Tá. Tá gravando, não tá? Tá. Bom, vamos para a próxima. Podemos dizer que a agropecuária moderna nasceu com a Revolução Industrial, ou seja, com a sociedade moderna e a aplicação gradativa dos métodos industriais, em especial a mecanização e a produção em grande escala no campo. Mas foi após a Segunda Guerra Mundial, especialmente nos anos 60, que esse conceito de agricultura moderna passou a ser empregado com mais frequência. Ele se popularizou com a chamada Revolução Verde, aplicada entre 1966 e 1967 em diversos países. Turma, sobre a Revolução Verde, é interessante vocês saberem o que aconteceu. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a indústria bélica, ou seja, a indústria de armas, a indústria de construção desses tanques e tudo mais, ela estava a pleno vapor. E justamente para não falir, o que essas indústrias fizeram? Eles transformaram o seu modelo de produção. Eles começaram a construir maquinários agrícolas. Vocês podem perceber que os maquinários agrícolas, eles têm uma brutalidade muito parecida com a de um tanque. Um trator, por exemplo,
uma colheitadeira, ou seja, essas máquinas são muito brutas. Por quê? Elas foram construídas justamente por essas empresas que construíam esses armamentos bélicos. E Ah, aí, pensei que fosse uma bazuca escondida, professor. não, não, não é um Transformers, não. Pode ficar tranquilo. E aí, o que que acontece? Eles fizeram isso justamente para não falir. Então, vamos à pergunta. Considerando a transformação mencionada no texto, uma É consequência socioespacial que caracteriza a Revolução Verde, qual é? Então, vamos lá. O implemento da agroecologia? Não, a agroecologia está sendo desenvolvida agora, né? Com a ideia do plantio orgânico. Segunda, a coletivização das propriedades? Claro que não. A Revolução Verde, ela não quer saber dessa coletivização. Isso daí é reforma agrária. Terceira, eliminação da agricultura familiar? Assim, entre linhas poderia até ser, né? Mas eles não podem citar isso. Então, vamos considerar errado. Quarto, diminuição do trabalho assalariado. Poderia ter. Esse trabalho assalariado, se vocês não prestarem atenção, vocês poderiam até colocar. Por quê? O trabalho assalariado, na verdade, eles estão comparando com o trabalho escravo. Aí não. Aí essa daí está errada. Mas, pensando no maquinário, é verdade. Por quê? Muita gente foi demitida pela colocação desse maquinário no meio de trabalho. Como eu falei com vocês no período da aula, imagina aqueles boias frias que estão acostumados a trabalhar só capinando, só fazendo a colheita ou só plantando, eles foram substituídos por máquinas. Então essa daí poderia ser também. Porém, a Revolução Verde ela pode ser caracterizada pelo aumento da concentração de terras. Por quê? Lembra que eu estou falando com vocês já algumas questões atrás que quem tem o poderio financeiro para poder implantar a Revolução Verde não é o pequeno agricultor, é o grande agricultor, é o agricultor comercial. Ok? Turma? Oi. Ok? Ok. Sim. Beleza. E aí, esse grande produtor, sempre em períodos possíveis, ele vai e compra as terras desse pequeno agricultor. E esses grandes agricultores, esses agricultores comerciais, eles são tão ruins, pessoal, que ao invés de pagar, olha só, vamos supor que a Tayane é uma dessas pequenas agricultoras, tá? Tá bom, Tayane? Tá. Vamos supor que você é uma dessas pequenas agricultoras e está com dificuldade para poder pagar as suas dívidas. E aí você coloca a sua fazendinha à venda. Esse grande agricultor, esse agricultor empresarial, eles são tão ruins, que eles não pagam nem o valor da sua terra, sabia? Nossa. Sabe o que eles fazem? Eles deixam você entrar em dívida, ficar bem endividada. Quando o governo vai tomar as suas terras, ele vai e paga as suas dívidas, que é um valor mais baixo do que as suas terras. Aí ele vai e assume as terras que eram suas. Você acredita nisso? Sacanagem. É muita sacanagem, né? Bom, vamos lá. Continuando então, concentração fundiária. Bom, sobre a estrutura fundiária e as relações de trabalho no campo brasileiro, assinale a alternativa correta. Ponto. Essa também é muito fácil, porque a estrutura fundiária fala sobre a distribuição de terras no Brasil. E como vocês sabem, desde o princípio, as nossas terras elas foram concentradas nas mãos de quem tinha dinheiro. Tanto é verdade que os donatários só foram escolhidos pela coroa portuguesa porque tinham dinheiro para poder comprar escravos. Então vamos lá. Primeiro, nas áreas de fronteira agrícola, todos os trabalhadores rurais possuíam títulos? Claro que não, né? Isso daí já está totalmente errado. Segundo, a modernização do campo proporcionou a extinção dos contratos de parceria, preste atenção, em todas as regiões brasileiras? Claro que não. Nós temos essa relação de parceria até hoje.
só para lembrar vocês, a relação de parceria é a seguinte forma. O Leandro tem a terra e o João Pedro quer plantar. Ao invés do João Pedro alugar as terras do Leandro, ele faz uma parceria. Ele fala assim, Leandro, olha só, eu vou plantar nas suas terras, não vou te pagar nada, e aí o lucro que eu tiver, eu te dou metade. Isso é o sistema de parceria, que acontece até hoje, tá bom? Foi muito bom fazer negócio com você, João. João Pedro, João, ele é um bom produtor, professor. João Pedro tá dormindo de novo. João Pedro, ele é um bom produtor. Tô dormindo. É só que eu não tô falando muito. Bom, vamos lá. Terceira. A partir de 1850, com a Lei de Terras, todos os trabalhadores rurais passaram a ter acesso à terra. É óbvio que não. Mas se com a Lei de Terras você teve que começar a pagar para poder ter direito a ela, quem que ia conseguir comprar terra? Os pequenos agricultores? É óbvio que não, né? Só os grandes agricultores que poderiam comprar. E por último, a que sobrou, a estrutura fundiária apresenta acentuada concentração da propriedade decorrente das formas de apropriação das terras desde o período colonial. Exatamente. O que isso quer dizer? Está falando que a concentração de terras no Brasil vem desde o período colonial. É isso mesmo. Não tem nem o que a gente debater nessa. Vamos para a próxima. Quem de vocês ainda não leu? João Otávio? Oi. Lê para a gente o enunciado, por favor. Nas últimas 2 décadas, têm sido cada vez mais frequentes noticiários destacados conflitos pela posse de terras em diversas regiões do Brasil. Entre essas causas responsáveis por tais conflitos, pode identificar-se. Então, o pessoal está falando sobre os conflitos de terra, né? Por que as pessoas estão entrando em conflitos? Quais são as causas desses conflitos? Então, vamos lá. Aí está dando que a certa é a terceira, que está falando o seguinte: maior organização dos trabalhadores rurais que buscam soluções para a questão da terra e para a concretização da reforma agrária. E os conflitos acontecem por causa disso mesmo, porque pensa no seguinte: o João Otávio está acostumado a ter muitas terras, mas essas terras que ele tem, grande parte a família conseguiu de forma errada. Ela conseguiu se apossando, tomando dos outros, correto? E aí, com a ideia da reforma agrária, os pequenos agricultores como João Pedro, como Leandro, como a Tayane, como João Gabriel... Bom dia, professor. Bom dia, Isaías. Chegou cedo para a segunda aula, hein? Para a segunda não, para a terceira, hein? O que aconteceu? Perdeu o ônibus? Isaías? Eu achei que era prova hoje. Podia ser mesmo, né? Era uma boa ideia. Sabe que a prova de inglês é dia 24? É, 24. Mas vamos lá, vamos continuar. A gente está fazendo a vista do teste. Então, para pensar, João. Aí todo mundo se reúne para poder lutar contra esses grandes agricultores. É óbvio que isso vai gerar conflito. Porque quem está no poder não quer sair do poder. Ok? Próximo. Ok. Vamos falar do plantation. Deixa eu ver quantas questões faltam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 questões. Vamos lá. Sobre o 4 plantation... para hoje e 4 para amanhã, professor. Oi? Para hoje e 4 para amanhã. Não estou te ouvindo. 4 para hoje e 4 para amanhã. Nada, vai dar tempo. Tem até 9h10. Bom, sobre o plantation, essa eu que fiz para vocês. Essa é fácil, né? Porque se eu perguntasse quais são as características do plantation, pessoal, fácil essa, né? O plantation ele se caracteriza por ser uma produção de monocultura, uma produção que utilizava mão de obra escrava, a produção era voltada para a exportação. Todos os países que foram colônias
nesse período aí que o Brasil foi colônia de Portugal, todos eles utilizaram o plantation. Por quê? Porque os grandes produtores queriam esse tipo de produção. Então, aí, as alternativas que eu dei para vocês, meu Deus do céu, não tinha nem como vocês errarem. Então, só pelo anunciado, é óbvio que vocês sabiam que era o plantation. Não tem nem o que discutir. Olha só, agricultura de subsistência, claro que não, né? Nada a ver. A agroecologia, claro que não. Nessa época não se pensava nem na agroecologia, no período da colonização da América, né? Essa aí ninguém não tinha nem como errar. Vamos lá, agricultura extensiva. Assinale a alternativa que apresenta apenas características da agricultura extensiva. Bom, antes de eu dar a resposta, quero que vocês se lembrem que existe a agricultura intensiva e existe a agricultura extensiva, correto? Lembram disso? Bom, a agricultura intensiva é aquela agricultura comercial, é aquela agricultura voltada para exportação, é a agricultura que utiliza a alta tecnologia. Isso é agricultura intensiva. Agora, a agricultura extensiva, pessoal, é justamente o contrário. É a agricultura familiar, é a agricultura que não utiliza essas tecnologias, só utiliza conhecimentos antigos. É a agricultura, pessoal, voltada para a produção interna. Então, só disso que eu falei para vocês já dá para saber qual a resposta correta, a primeira. Porque na segunda, está falando que acontece a rotação de cultura e o excessivo, aqui, ó, e o uso excessivo de fertilizantes. Claro que não. Na agricultura extensiva, os pequenos agricultores não têm nem dinheiro para poder comprar. Então, por isso que não poderia ser. E na terceira, que está falando que corresponde a uma prática agrícola de alta produtividade. Também não é assim. Essa agricultura extensiva é a agricultura, por exemplo, que a avó de João Pedro faz lá na casa dela. Então, não tem uma alta produtividade. São produções pequenas. Ok? Vamos para a próxima. Gente, se vocês quiserem reclamar alguma questão, ainda tem tempo. Vamos lá. Isaías. Oi. Você que chegou agora, falta você ler uma questão para a gente. Lê esse enunciado aí, por favor. Atividade extrativista consiste em extrair ou retirar recursos naturais em sua forma original com fins lucrativos ou simplesmente para subsistência. A atividade extrativista está dividida em 3 tipos distintos. Marque a alternativa que complete corretamente o enunciado. Essa é fácil, hein, gente? Extrativista, né? A extrativista que a gente... Quem que errou, professor? Oi? Isso daí. Quem que errou isso daí? Bom, não sei, né? Eu vou ter que dar uma Você olhada fala, depois. eu. Mas a extrativista se baseia na extração, ou seja, na retirada de elementos da natureza. Então, a extração ela só pode ser vegetal quando você tira a madeira, animal quando você caça o animal ou pesca, e mineral quando você retira o minério. Não existe outro tipo, não existe outra alternativa. Próxima. Chico Falta Mendes. 4. Faltam 4. De Chico Mendes. Olha só. Depois que vocês leram o texto, e tendo em vista que a gente conversou em sala, né, sobre a questão social lá dos garim, do pessoal que extraía o látex, né, os seringueiros, qual afirmativa está correta sobre o resultado da militância de Chico Mendes? Lembrando a vocês que Chico Mendes defendia os direitos dos seringueiros, tá bom? Então, a única alternativa disso tudo só poderia ser a última, porque fala justamente de quando ele morreu, de quando mataram ele, né, na verdade, isso deu maior visibilidade para o movimento. Porque Chico Mendes expôs para o Brasil todo o que estava acontecendo lá no norte do país. Como que os grandes fazendeiros exploravam essa mão de obra, que era quase escrava, e que isso não era certo. Depois que ele morreu, isso deu mais ibope ainda. Foi aonde os seringueiros ganharam força
E os grandes fazendeiros começaram a respeitar um pouco mais essa posição dos seringueiros. Ok? Alguém quer reclamar essa? Então vamos para a próxima. Acabando. Pecuária extensiva. Segundo a Embrapa, a pecuária extensiva de corte é predominante no Brasil. Lembrando a vocês, pessoal, que a pecuária, do mesmo jeito que a agricultura, quando se fala em extensiva, eu estou falando de uma produção sem a utilização de alta tecnologia. Ok? Então, continuando. Essa predominância da pecuária extensiva sobre a intensiva no Brasil, aqui no Brasil ocorre por quê? Essa é fácil. É porque, pessoal, no Brasil nós temos muita terra. Nós temos muita área de pastagem. Então, é mais barato para o produtor utilizar a pecuária extensiva. Agora, se fizer isso lá nos Estados Unidos, também tem muita terra. Só que lá, eles não têm alimento, não tem capim, não tem mato, não tem vegetação para que esse boi possa se alimentar. Por isso que lá a pecuária é intensiva. Então, aqui no Brasil, a única que poderia ser é a segunda. Está falando da grande disponibilidade de terra e o baixo custo para esse tipo de produção. E é verdade. Se você parar para pensar, vou dar mais uma vez o exemplo do João Pedro, lá no Lago Azul. Se o João Pedro resolve comprar um bezerro, compra 5 bezerrinhos e solta lá no pasto, esse bezerro vai crescer. Esse bezerro vai crescer. Agora, se ele compra 2, 3 bezerros e tem que comprar ração todo dia, ele tem que cuidar lá no coxo todo dia, isso fica muito caro. Por isso que aqui no Brasil a produção... Exatamente. É por isso que aqui no Brasil a produção extensiva ela é predominante, porque é muito mais barato. Tá bom? Bom, penúltima. Agropecuária. Setor primário para estabilidade no terceiro trimestre. Aí vem perguntando o seguinte. No setor primário brasileiro, a atividade que gera maior contribuição para o produto interno bruto é... Lembrando que setor primário, pessoal, envolve a agropecuária, que é a agricultura e a pecuária, ou seja, o plantio e a criação de animais, além da extração, tanto vegetal quanto mineral. Ok? Turma? Sim. Ok. Beleza. Então, mas qual que dá mais lucro para a gente? Qual que dá mais lucro para o país? A que dá mais lucro é o agronegócio, é a agropecuária. Então, é a terceira questão. Por último, setores de economia. Essa, quem errou, pode... Não vou falar sem matar não, porque vai que vocês levam ao pé da letra, né? Mas, meu Deus. Bom, aqui era só para vocês associarem os números dos setores às características. Então, olha só. Engloba atividades da agricultura, pecuária e extrativismo, que é o primário. Então, o número 1. Realiza atividade de transformação da indústria e construção civil. Número 2. Setor secundário. E, por último, da prestação de serviços do comércio, número 3. Então, a única alternativa que poderia ser é a primeira. 1, 2 e 3. Não tem nem que discutir essa questão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Bom, turma, então vocês estão liberados. Quarta-feira eu vou estar aqui para a gente poder falar sobre... eu vou começar a matéria de geografia e também a de história. E aí na história eu vou fazer a revisão também. Oi? Sobre o que você falou? Vamos revisar sobre... Na quarta-feira eu vou começar a parte de geografia e vou fazer a vista de prova de história. Ah, tá. Ô, professor, Oi. ó, a gente depois vai mandar quarta-feira também, o negócio que você falou pra mim?